Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fédon de Platão, parte número 15. Eu parei quando ele estava fazendo o seguinte raciocínio, dizendo que se a alma, ao deixar o corpo, ela é pura e não leva consigo nada do corpo, uma vez que durante a vida ela não manteve uma comunicação voluntária, ou pelo contrário, evitou e se recolheu em si mesma nesse constante exercício. Ele diz que a alma, que assim se exercita, ela não faz mais nada do que filosofar no verdadeiro sentido da palavra. Então vamos continuar da onde eu parei aqui. É exatamente isso. Se, portanto, ela se encontra nesse estado, partirá para aquilo que lhe é semelhante, para o que é invisível, divino, imortal e sapiente. E quando lá chegar, será feliz, liberta do erro, da loucura, dos medos, dos amores selvagens e de todos os males da humanidade. Como dizem os iniciados, passará realmente o resto da sua existência com os deuses. É isto, Sebes, que devemos acreditar ou outra coisa? É isto, por Zeus, disse Sebes. Mas, se por suposição a alma se encontra manchada e impura quando abandona o corpo, porque esteve sempre com ele, cuidando dele, amando-o, deixando-se encantar por ele e pelos seus desejos, ao ponto de acreditar que nada houvesse de verdadeiro senão o que é corporal, o que se pode tocar, ver, beber, comer, utilizar para os prazeres do amor, e se ela se habituou a odiar, a temer e a evitar o que é obscuro e invisível aos olhos, mas inteligível e apreensível, a filosofia, cuidas que uma alma nesse estado estará sozinha em si mesma e sem mistura quando abandonar o corpo? De modo nenhum, disse ele. Ao contrário, eu creio que ela se encontrará totalmente penetrada por elementos corpóreos que cresceram com ela em consequência do seu comércio e da sua comunhão com o corpo do qual ela nunca se separa, mas toma grande cuidado. Gente, cuidado com a vida, hein? É isso que ele está nos dizendo aqui. Cuidado com aquilo que você está habituado a olhar, porque quando você morrer, se você se habituou a odiar, a temer, se você se habituou a cuidar só do corpo, dos desejos, ficar encantado por você mesmo, pela sua personalidade, a ponto de acreditar que não existe nada mais verdadeiro além do que exatamente isso, que o corpo e os sentidos, é o que você vai encontrar. Você vai estar presa nisso. Então, cuidado. Continuemos. Está certo, mas deves acreditar, meu amigo, que esses elementos são pesados, opressivos, mundanos e visíveis. A alma em que eles se encontram acha-se carregada e puxada para trás para o mundo visível, receosa do invisível e do que se chama o Hades. Ela vagueia por entre as sepulturas e os túmulos, onde já tem vistos tenebrosos fantasmas de almas, semelhantes aos espectros daquelas almas que não eram puras quando abandonaram o corpo, que se podem ver exatamente porque participam do visível. É verossímil, Sócrates. Sim, Sebes, realmente também é verossímil que não sejam as almas dos bons, mas as dos malvados, que se vejam forçadas a errar por esses sítios como castigo da sua maneira de viver anterior, a qual era má, e andam errantes até o momento em que o seu amor pelo elemento corporal a que se encostam as prenda novamente dentro de um corpo, apontando aqui um elemento de apego que faz com que a alma volte a encarnar muito mais rapidamente, né? Ele não está dizendo isso, eu é que estou dizendo, muito mais rapidamente do que as outras almas que possivelmente também vão reencarnar se já não fizeram o seu trabalho, né? Que demora muito tempo nessa evolução.
essa volta ao Pai, mas que por estarem mais presas ao corpo, à matéria, elas voltam muito mais, tem muito menos descanso, né? É a famosa roda de Sansara, né? Encarna, morre, encarna, morre, até que se tem esses aprendizados para que vá se libertando, né, dessas amarras. Continuando aqui. E assim elas ficam prisioneiras, como é natural, de naturezas que correspondem à conduta que elas tiveram durante a vida. Quais são essas naturezas de que fala Sócrates? Por exemplo, os que se entregam à gula, à violência, à embriaguez em excesso, entram naturalmente em corpos de asnos e de bestas semelhantes, não acreditas? É, de fato, muito natural. E os que optaram pela injustiça, pela tirania e pela rapina entram em corpos de lobos, de falcões, de milhafres. Para que outro lugar poderiam ir, em nossa opinião, almas deste jaez. Não há dúvida que é para tais corpos que elas vão, disse Cebes. De igual modo, quanto às outras, continuou Sócrates, é fácil de ver para onde vai cada uma delas, de acordo com seus próprios hábitos. Sim, respondeu, como havia de ser de outro modo. As de entre elas, que são as mais felizes e que vão para o melhor lugar, são as que praticaram a virtude civil e social, a que se chama temperança e justiça, e que lhes veio pelo hábito e pelo exercício, sem filosofia nem inteligência. Como é que elas são as mais felizes? Por ser natural que ingressem numa raça social imensa como elas, nas abelhas, nas vespas, nas formigas, ou que voltem à mesma raça, a raça humana, onde irão dar origem a pessoas virtuosas. É natural. Mas para entrar na raça dos deuses, já isso não é permitido a quem não foi filósofo e não partiu da vida inteiramente puro. É um direito que só pertence ao amigo do saber. É por isso, meus caros Símias e Cebes, que os verdadeiros filósofos evitam todas as paixões do corpo, lhes resistem e não se abandonam a elas. Não é porque receiem a ruína da sua casa e a pobreza como agente vulgar, amante do dinheiro, nem porque temam a desonra e a obscuridade da miséria, como os que amam o poder e as honrarias. Não é por esses motivos que as evitam. De fato, Sócrates, disse Cebes, isso não lhes conviria. Realmente não, por Zeus, disse Sócrates. Por isso mesmo, Cebes, os que têm algum cuidado pela sua alma e não vivem no culto do corpo, voltam as costas a toda essa gente e não seguem o mesmo caminho, pois tal gente não sabe para onde vai. Antes, convencidos de que importa não fazer nada que seja contrário à filosofia, nem à libertação e à purificação que ela produz, tomam o caminho que ela lhes aponta e seguem-no. Como, Sócrates? Vou dizer-te como, prosseguiu Sócrates. Os amigos da ciência sabem que quando a filosofia veio ao encontro da sua alma, esta se encontrava verdadeiramente agrilhoada e colada ao corpo, forçada a considerar as realidades através do corpo como através das grades de uma prisão, em vez de o fazer sozinha e por si mesma, e chafurdando numa ignorância absoluta. E o que de mais terrível há nesse encarceramento, viu-o muito bem a filosofia, é que ele é obra do desejo, de modo que é o próprio prisioneiro quem mais contribui para apertar as cadeias. Os amigos da ciência, dizia eu, sabem que a filosofia que lhes tomou conta da alma nesse estado a encoraja docemente e se esforça por libertá-la, mostrando-lhe que, no estudo das realidades, o testemunho dos olhos está cheio de ilusões, como cheio de ilusões estão o dos ouvidos e o dos outros sentidos, incitando-a a separar-se deles, tanto quanto não é forçada a fazer uso deles, exortando-a a recolher-se e a concentrar-se em si mesma, e não confiar senão em si mesma
no que ela própria e por si própria concebeu de cada realidade em si, a acreditar que não existe nada de verdadeiro no que ela vê por outros meios e que varia segundo a variedade das condições em que isso se encontra, pois que as coisas desse gênero são sensíveis e visíveis, ao passo que o que ela vê por si mesma é inteligível e visível. Vou parar por aqui, muita coisa novamente. Ele prosseguindo, Sócrates nos dizendo para nos acautelarmos, nos purificarmos, fazer esse caminho de libertação pessoal, fazendo a própria busca, porque somos prisioneiros de um corpo, uma alma prisioneira do corpo, e na medida em que a gente vai seguindo esses desejos desse próprio corpo, é como se estivéssemos aprisionados e nós mesmos nos trancando cada vez mais, e ele alertando para a ilusão dos sentidos, das ilusões, daquilo que a gente acha, né, que vê, que escuta, e muitas vezes segue a vida, né, vivendo como se essa realidade fosse a realidade única, verdadeira e inquestionável. E ele diz aqui, procure, pesquise por si mesmo aquilo que é inteligível, né, aquilo que não é visível também, busque, faça um caminho, né, para dentro de você mesmo, para que você possa, por você mesmo, né, verificar aquilo que é verdadeiro, não o que todo mundo está fazendo, né, mas aquilo que é realmente verdadeiro e que é libertador. Então, continuamos um pouquinho mais amanhã. E é claro, ele mostrou nesse texto aqui, né, uma visão dele, né, de que existem essas várias possibilidades de encarnação por semelhança, né? Então, quem tem uma natureza reativa tende a encarnar em alguma, aqui ele fala inclusive em animais, né, mais reativos, mas acho que há que se entender que ele está falando dessa questão, né, que é o mais importante, não é se encarna ou não em animal, etc e tal, não temos como saber se isso realmente é possível ou não é possível, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas o que ele está dizendo é que, e isso é dito pela grande maioria das tradições, que essa encarnação ela vai ser dentro daquele espectro que você tem que trabalhar. Então, se você ficou muito ainda preso a uma determinada, algum determinado vício, né, alguma luxúria, alguma coisa assim que você tem que trabalhar, a raiva e a arrogância, você provavelmente vai encarnar num universo que vai te permitir trabalhar isso que não foi trabalhado na vida que você viveu. Então, tomemos cuidado, muito cuidado com isso nesse nosso aqui e agora, né? O que já foi, foi, mas o que estamos fazendo agora podemos ainda cuidar e cuidar bastante bem. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.